Imagina um homem que comanda metade do mundo, mas não consegue trocar de roupa porque acha que vai morrer se fizer isso. Ele vive entre a cama da rainha e o confessionário, num ciclo de sexo e tortura que quase derrubou uma dinastia. Hoje a gente vai abrir o arquivo mais perturbador dos Bourbon. Entre séculos de casamento entre primos, eles criaram reis que mordiam a própria carne. Café na mão, porque a história escondeu algo visceral. Oi, coroados e curiosos, eu sou Steph e esse é o lado que o Stefflix nunca te contou. O ministro de Felipe V da Espanha, Giulio Alberoni, resumiu o rei com uma frase que é difícil de superar em termos de precisão brutal. Tudo que o rei precisava na vida era um sofá e uma mulher. Dois itens de um homem que governava um dos maiores impérios do mundo. E a parte mais fascinante não é a frase, é que ela era literalmente verdade. O Felipe V passava a vida alternando entre os aposentos da rainha e o confessionário, numa oscilação entre devoção religiosa intensa e atividade sexual que deixava os diplomatas europeus desconcertados. Esse é o começo da história dos Bourbons espanhóis e fica mais estranho. Então, vamos começar por ele, o Felipe V, que herdou o trono da Espanha quando os Habsburgos espanhóis finalmente acabaram com o Charles II, enfeitiçado, e que trouxe sangue novo para a dinastia. Exceto que o sangue novo não era exatamente tão novo assim, geneticamente falando, era uma combinação complexa das principais dinastias europeias. Sua mãe, Maria Ana, era uma Wilstenberg da Baviera, seu pai, Casa de Bourbon. E os contemporâneos associavam as feições longas e a mandíbula saliente, características dos Habsburgo, a herança genética que o Charles II tinha levado ao extremo absoluto, ao fato de que o sangue Habsburgo ainda circulava nas veias de toda a família. O Felipe V ascendeu ao trono espanhol em 1700, com 17 anos, com o resultado da Guerra de Sucessão Espanhola. Era o neto de Luís XIV da França, o Rei Sol, e foi escolhido pelo testamento do Charles II como seu sucessor. A Europa inteira foi para a guerra por causa disso. Quando a guerra terminou, o Felipe estava no trono e a Espanha tinha uma nova dinastia, mais ou menos, né? E a nova dinastia tinha um problema que ficou cada vez mais evidente. O Felipe V não era estável. Cronistas, diplomatas, observadores de múltiplas cortes europeias descreviam um homem de comportamento instável, oscilante entre estados emocionais extremos e com uma relação com a religião e com o sexo que era, para dizer o mínimo, intensa. O sexo primeiro. Felipe era profundamente católico, convicção genuína, não performance política. E as convicções católicas dele não permitiam amantes, num período em que praticamente todo monarca europeu mantinha amantes de forma aberta e socialmente aceita até pelas rainhas. O Felipe se recusava, os desejos ficavam restritos ao casamento e o Felipe expressava esses desejos com uma frequência que deixava a corte e as rainhas exaustas. A primeira esposa, Maria Luísa de Saboia, se casou com Felipe aos 14 anos. Era inteligente, tinha habilidade política real e os relatos da corte a descreviam como alguém que entendia o marido com mais clareza do que ele entendia a si mesmo. Uma anedota, uma piadinha que circulava na época, dizia que o rei era feito de espera de 2 dias antes dela ter consumado o casamento. O Luís XIV, o avô do Felipe, teria considerado um insulto à virilidade dos Bourbon. A jovem rainha tinha 14 anos, mas já sabia o que estava fazendo. A Maria Luísa morreu aos 26 anos, após uma doença longa. O Felipe reagiu à morte da esposa com um desespero que impressionou os observadores. Ele não ficou só de luto, ele ficou em colapso. E o colapso tinha um componente prático além do emocional. Ele precisava de outra esposa rapidamente, porque sem esposa não tinha como ele transar dentro dos limites que a sua fé impunha. Então a segunda esposa foi Isabel Farnesio, filha do Duque de Parma. Era uma mulher de personalidade forte, ambiciosa, politicamente inteligente e percebeu rapidamente que a melhor ferramenta que tinha para manter influência sobre o marido e sobre o Estado era ser indispensável nos aposentos reais. O que ela fez com essa ferramenta foi extraordinário em termos de poder, mas eu posso contar isso em outro vídeo.
Enfim, o grande colapso psicológico documentado do Filipe ocorreu em 1717. Ele permaneceu isolado por vários dias, recusando-se a receber praticamente qualquer pessoa além da rainha. Queixava-se aos médicos de sentir um fogo interno consumindo seu corpo. O problema é que os médicos não encontraram nada errado fisicamente. Aí o Filipe começou a acreditar que estava condenado por Deus, começou a temer que estava enlouquecendo e, consciente do histórico de instabilidade mental dos Habsburgo, da sua família, essa consciência tornava tudo pior. Em janeiro de 1724, Filipe V abdicou. Para surpresa das cortes europeias, transferiu o poder para o filho Luís I, então com 17 anos. O próprio Filipe tinha 41 anos, não estava moribundo, simplesmente não conseguia mais. O reinado do Luís durou 8 meses, o Luís morreu de varíola e o Filipe V voltou ao trono com total relutância. Só que calma que piora. Durante a breve aposentadoria, ele tinha adotado hábitos bem excêntricos, inclusive vestir-se como um frade franciscano, embora continuasse cercado pelo luxo da realeza, né? Aí, por volta de 1727, os comportamentos ficaram mais graves. Recusava-se a trocar de roupa, ficava com as mesmas vestimentas por longos períodos, acreditando que mudar os hábitos poderia causar sua morte. Mordia os próprios braços e mãos. Imagine o rei alternando entre longos períodos de silêncio absoluto e explosões de gritos ou cantos durante a noite. Nos períodos mais graves, ele ficava imóvel por dias, comendo quase nada, sem interesse pelo mundo ao redor. A Isabel Farnésio, a segunda rainha, não entrou em colapso junto com o marido, ela governou. Enquanto Filipe descansava entre crises, a Isabel administrava o Estado, recebia ministros e tomava decisões. Ela era, na prática, governante da Espanha por grandes períodos significativos do reinado. O Filipe morreu dia 9 de julho de 1746 após um derrame, 62 anos. Tinha governado por mais de 40, com uma interrupção de 8 meses. E tinha passado boa parte desses 40 anos num estado em que os documentos descrevem de forma consciente entre oscilação entre função e colapso, entre a cama da rainha e o confessionário, entre o governante e o homem que mordia os próprios braços. O filho que o sucedeu herdou algumas coisas do pai, mas não as mesmas. O Fernando VI era o único filho sobrevivente do Filipe V com a Maria Luísa de Savoia, a primeira esposa. Cresceu na corte espanhola sob a presença dominante da madrasta, Isabel Farnésio, que tinha os próprios filhos e os próprios interesses e não estava particularmente investida no bem-estar do enteado. Esse contexto importa para entender quem o Fernando VI se tornou. Os contemporâneos o descreviam como reservado, melancólico e extremamente ansioso. Vivia com medo constante de conspirações e atentados. Era, nas palavras de vários diplomatas da época, um homem que carregava o peso da existência de uma forma que parecia desproporcional às circunstâncias da sua vida, que incluíam ser rei da Espanha, o que oferecia recursos consideráveis para aliviar a ansiedade. Assim como o pai, o Fernando era descrito como profundamente apegado à vida conjugal e emocionalmente dependente da Espanha. Bárbara de Bragança, a filha do João V de Portugal. Ela é descrita nas fontes como ansiosa e preocupada também com segurança financeira e posição política. Eles eram dois ansiosos que se encontraram e criaram uma bolha de dependência mútua. A Bárbara acumulava riquezas. Quando ela morreu em 1757, após ficar doente gravemente e sofrer por cerca de 11 meses, grandes quantidades de moedas e riquezas foram encontradas nos seus aposentos privados. Os historiadores interpretam isso como uma forma de garantir independência financeira. Uma mulher que, apesar de ser rainha, sentia que precisava dos seus próprios recursos caso algo mudasse. É uma forma específica de ansiedade. A morte da Bárbara destruiu o Fernando VI, não gradualmente, imediatamente. As fontes descrevem um rápido agravamento do estado emocional do rei após a morte da esposa. Ele se isolou, teve perda de apetite, alternava com episódios de alimentação compulsiva e comportamentos autodestrutivos. Existem inclusive registros de tentativas de automutilação. Relatos de que o Fernando pediu aos médicos substâncias capazes de fazer ele morrer. Ele estava, para usar a linguagem contemporânea, de hoje em dia, em crise suicida. Os médicos, obviamente, não forneceram o que ele pediu. O Fernando acabou morrendo de causas naturais durante o sono, aos 46 anos, menos de um ano depois da esposa. Ele não tinha filhos, então o trono passou para o meio-irmão, Carlos, filho do Filipe V, com a segunda esposa, Isabel Farnésio. E o Carlos III, ela era, pelo padrão dos Bourbons espanhóis da época,
estável, extraordinariamente estável. O que diz tudo sobre o padrão dos Bourbons espanhóis da época. Ele governou a Espanha entre 1759 e 1788. Os historiadores o lembram geralmente como um dos monarcas mais competentes e estáveis da dinastia. Isso é verdadeiro. Mas também é verdadeiro que competente e estável pelos padrões dos Bourbons espanhóis do século XVIII é meio complicado. A régua é baixa. Ele tinha as características físicas associadas aos Bourbon, mandíbula, feições, mas não apresentou graves problemas psicológicos que tinham marcado Felipe V e o Fernando VI. Era funcional. Tomava decisões e governava, era um reformador dentro dos limites do absolutismo monárquico, mas nem todos os filhos do Carlos teve a mesma sorte. O herdeiro mais velho, Felipe, duque da Cabrária, apresentou desde cedo problemas físicos e mentais significativos. Após avaliações médicas, foi declarado incapaz para governar e removido da linha de sucessão. Os relatos da corte descrevem o Duque de Cabrária como imprevisível e perigoso. Ficou sob vigilância constante durante boa parte da vida. Algumas fontes da época mencionam episódios de agressão contra membros da corte. Então tem o detalhe que é perturbador e específico. O Duque tinha o hábito de empilhar camadas de luvas nas mãos como forma de entretenimento. Não se sabe quantas luvas. Em 1777, ele morreu de varíola. E aqui entra um elemento histórico que os historiadores ainda debatem. O Carlos III, o pai, tinha resistência religiosa à vacinação contra a varíola. A vacina de Jenner ainda estava sendo desenvolvida nesse período. A vacinação moderna é de 1796. Mas tinha alguns métodos anteriores que já circulavam na Europa. A relação do Carlos III com esses métodos e suas posições religiosas influenciaram a proteção do filho, que são questões que os historiadores discutem. As preocupações do Carlos III com a saúde mental dos filhos moldaram a educação deles de uma forma que acabou criando outros problemas. Ele orientou os tutores a não fazer tantos esforços intelectuais, com medo de que os problemas mentais pudessem se manifestar com uma estimulação do cérebro intensa. A teoria, pela lógica da época, fazia sentido. O resultado prático foi uma educação bem limitada para os herdeiros. Um dos episódios mais documentados dessa educação protetora foi o Fernando, que se tornou rei de Nápoles e das duas Sicílias. Diplomatas estrangeiros o descreviam como impulsivo, imaturo e inclinado a comportamentos totalmente inadequados para o monarca. Durante a visita à corte napolitana em 1769, o imperador José II da Áustria registrou impressões devastadoras. Ele descreveu episódios em que o Fernando interrompia as cerimônias para correr pelos salões, pregar peças nos cortesãos e transformar eventos oficiais em brincadeiras improvisadas. A rainha de Nápoles era Maria Carolina, irmã da Maria Antonieta, enquanto o marido Fernando brincava nos salões e constrangia os diplomatas, a Maria Carolina governava, exerceu enorme influência sobre o Estado e é considerado por muitos historiadores como a figura política mais importante do reino durante grande parte do reinado do marido. Então tem um padrão que vai se tornando visível: reis instáveis e rainhas que governam. Enfim, a família Bourbon continuou, mas que fim levou? Então, quando você olha para os Bourbons espanhóis do século XVIII, em sequência o Felipe V, o Fernando VI e o Carlos III, o que você vê é um padrão que os historiadores modernos conseguem descrever com mais precisão. O Felipe V tinha oscilação entre estados, comportamentos compulsivos, episódios de mobilidade, automutilação, crença que a mudança de hábitos causaria a morte. Hoje a gente diria a depressão grave com episódios psicóticos, principalmente transtorno bipolar. Fernando VI, ansiedade profunda, dependência emocional extrema, colapso após perda da figura de apego, tentativas de automutilação e crise suicida. Hoje a gente diria transtorno de ansiedade severo, com episódio depressivo maior após o luto. Felipe, duque da Cabrária, declarado incapaz para governar. Comportamento imprevisível e potencialmente perigoso. Comportamentos repetitivos como empilhar luvas. Sem diagnóstico com a informação disponível, mas claramente algo que era fora do padrão, mesmo para a família. E o Fernando de Nápoles, imaturo, impulsivo, incapaz de manter comportamento socialmente adequado em contextos formais. Interferência da mãe na educação para evitar a estimulação intelectual
é excessiva. Resultado de uma decisão bem intencionada, que produziu consequências concretas. O fio que conecta tudo isso é a família, a consanguinidade, não de forma determinista. O Carlos III era relativamente estável e nem toda pessoa com alta consanguinidade desenvolve problemas psicológicos graves, mas a combinação de consanguinidade acumulada por gerações, como o isolamento social do poder absoluto, com a falta de acesso a qualquer tipo de tratamento eficaz para condições mentais no século XVIII, com educação limitada para evitar a estimulação, essa combinação produzia resultados que os contemporâneos descreviam com uma consistência impressionante. Tinha o componente poder, porque reis nunca recebem feedback honesto, não são contrariados e vivem em ambientes onde comportamentos mais extremos são acomodados, onde as excentricidades são normalizadas e onde ninguém diz, você precisa de ajuda, porque dizer isso para um rei é arriscado. E também, honestamente, é a história mais fascinante de como o poder real funciona na prática. Não nos retratos de palácio, não em atas oficiais, mas nas cartas dos diplomatas fofoqueiros que descreviam um rei em roupas velhas, que não trocava dias, mordendo os braços e cantando durante a noite. E a rainha do lado pensando, eu não fui criada para isso, meu Deus, e governando. Um sofá e uma mulher. Era tudo que o Felipe V precisava. E as mulheres acabaram segurando o Estado, geração após geração, até que a consanguinidade não deixou mais nada para respirar. Eu sou a Steph e se você ainda não se inscreveu no canal, essa é sua deixa. Aqui o cafezinho nunca esfria e as intrigas da história são sempre servidas quentinhas para você. Aproveite e se torna membro. Me ajuda a trazer conteúdo de qualidade todos os dias para vocês. E eu também vou adorar ter você por perto. Nós temos vídeos novos todos os dias, às 8 horas da noite. Um beijo e eu te vejo amanhã pro próximo Steph Flix.